Acabou definitivamente o Arrowverso. Fala, meus queridos velocistas, tudo bom com vocês? E seguimos para o nosso último e extremamente importantíssimo review de Superman and Lois, o review do final da série, do último episódio que fechou essa série com chave de ouro. Nesse vídeo aqui eu vou ter muita coisa pra falar sobre a série, minhas opiniões gerais sobre a proposta deles, sobre os outros atores que fizeram Superman, sobre a atuação do Tyler, sobre o que eu achei desse fechamento e sobre o que esperar do futuro. Então, pra não ficarmos com nenhuma enrolação, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo. Se você for novo aqui neste canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente traz as melhores explicações e dúvidas sobre The Flash, Superman e Lois, entre várias outras séries de super-heróis da DC, da Marvel e da cultura pop no geral. Então, pra você que gosta do universo geek, não se esqueça de se inscrever no canal clicando nesse botãozinho vermelho. Não esqueça de deixar seu like, que isso é muito importante. Clique para hypar o vídeo, que isso vai me ajudar muito. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, tá ok? Muito obrigado, de verdade. Essa semana nós tivemos a transmissão ao vivo do último episódio de Superman and Lois. No caso, eu até fiz um react ao vivo com o Luiz Salário do Hiromania. A live tá salva no canal dele, então se vocês quiserem conferir, é só ir lá assistir, tá ok? E vamos falar a verdade, foi um final de temporada lindo, foi um final que fechou tudo amarradinho, foi um final que teve tudo a ver com a proposta da série desde o início. Na verdade, eu acho que a grande maioria que tá assistindo esse vídeo provavelmente gostou, deve ter se emocionado muito com o final. Eu também me emocionei bastante com algumas cenas que teve, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês que provavelmente vai ser uma opinião incomum sobre esse último episódio. Apesar do episódio ter sido muito bom, muito bem dirigido e muito bem escrito, eu pessoalmente não gostei das decisões criativas que eles tomaram no final desse episódio com o Clark e a Lois. E antes de a gente continuar, obviamente, vale ressaltar que tem spoilers no que eu vou dizer agora, então se você ainda não assistiu esse episódio, pausa o vídeo aqui agora e volta depois, tá ok? E o que eu quero dizer com tudo isso é que eles escolheram de fato envelhecer o Clark como um humano e ainda por cima fizeram o câncer da Lois voltar lá com ela já velhinha. Então a Lois morreu de câncer, o Clark continuou vivo por um tempo e depois ele acabou morrendo de infarto, o que só foi possível por conta do coração dele ser humano, porque se fosse um coração kryptoniano, isso não teria acontecido. E falando em coração kryptoniano, né, pra eu não me esquecer desse detalhe extremamente importantíssimo, parece que eu errei, né? Ou melhor dizendo, parece que a série nos enganou, porque naquele episódio que mostra a entrevista do Lex Luthor, praticamente era certeza que o coração do Clark estava no Lex e que ele seria egocêntrico o suficiente para tirar o coração dele do peito e botar o coração do Superman. Porque mostrou na cena que ele tava com uma super audição, escutando as pessoas cochichando e tudo mais. Então de duas uma, ou a série mudou a situação de uma hora para outra, ou foi um erro de direção daquela cena para nos fazer acreditar que o Lex Luthor tava com o coração kryptoniano. E antes que vocês iam falar que foi delírio da minha cabeça, eu conversei com outras pessoas e muita gente chegou na conclusão de que sim, o coração do Clark muito possivelmente estava no Lex Luthor. Só que isso daí não aconteceu, porque aparentemente o coração do Lex Luthor é humano. Ele não trocou o coração pelo Superman e a série, infelizmente, passou uma mensagem errada, pelo menos pra mim, sobre essa situação. Outra coisa também que eu me desiludi muito, cara, e essa daí eu tinha certeza que eles iam fazer de um jeito bom e simplesmente eu acho que foi a pior coisa desse episódio. Quando eu digo que foi a pior coisa desse episódio, não tô dizendo que o episódio foi ruim, tá? De forma nenhuma. O episódio, ele foi muito bom, ele foi um episódio incrível, mas teve uma coisa que eu me decepcionei totalmente, cara, mas assim, não tem nem como passar pano pra isso. A porra do Milton Fine, cara. Eles simplesmente ignoraram totalmente a adaptação do Brainiac, porque a gente sabe que o Milton Fine em várias adaptações ele é o Brainiac. E aí você me bota um cara chamado Milton Fine, que é um gênio da ciência, que consegue hackear o traje do aço e quer matar o Superman, ajudando o Lex Luthor no processo. Poxa, cara, é óbvio que ele seria uma adaptação do Brainiac, só que como eu acho que Superman e Lois quis acabar nessa temporada, eles mudaram e deixaram ele apenas com o Milton Fine. Mas eu me
me recuso a acreditar que esse cara não iria se tornar o Brainiac se Superman Lois não acabasse nessa temporada. Com certeza ele seria o vilão da próxima temporada, porque não é possível que eles inseririam um personagem com o mesmo nome do Brainiac no seu disfarce, com o mesmo QI, com o mesmo intelecto, mas não, simplesmente ele é só o Milton Fine. E aliás, um Milton Finezinho de bosta, né? Também vamos combinar. Eu tinha uma grande expectativa com esse personagem e a série me decepcionou com isso. Isso eu admito que a série me decepcionou. Mas foi também só com este detalhe. Porque de resto, meus queridos, eu vou dizer que esse episódio foi cinema. Esse episódio foi cinema total para o Superman. Nós tivemos a resolução da luta com o Apocalipse e a resolução da luta com o Lex Luthor. E cara, novamente nesse episódio eu me senti tocado pelo Apocalipse. Espero que isso aí não pegue mal. Eu quero dizer que a gente teve uma luta incrível dele com o Apocalipse. Na verdade, eu acho que a luta que a gente teve lá nos primeiros episódios foi bem mais intensa do que essa, mas é compreensível devido ao orçamento, entre outras coisas, né? A gente viu pela primeira vez o Jonathan e o Jordan ajudando o pai a lutar contra o Apocalipse, mesmo que tenha sido tipo por 20 segundos, né? A gente viu isso e foi bem legal. E a gente viu depois que eles usaram o martelo do aço pra conseguir nocautear o Apocalipse e meio que matar ele temporariamente. E aí simplesmente o Superman tem a brilhante ideia, que a gente não sabe por que ele não pensou nisso antes, de levar o Apocalipse pro Sol Amarelo, porque afinal de contas o Apocalipse é o Superman do universo do Bizarro, né, do Bizarro World. O Sol Vermelho que alimenta ele, o Sol Amarelo enfraquece ele. Então o Superman pensou que o único jeito de matar essa coisa era levar ele para o Sol Amarelo. E sim, de fato funciona, né? Só que antes dele chegar lá e jogar o Apocalipse acorda, e quando o Superman tá pra começar a brigar com ele de novo, ele fica, não, por favor, não faz isso, eu aceito a morte e tudo mais. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu senti uma vibe meio The Flash do futuro nessa hora, na hora que o Barry do passado vai tentar entrar na sala e o Flash do futuro faz assim com a mãozinha, né? Que aliás, esse episódio também teve bastante referência. Uma delas eu senti foi a referência na hora que o Apocalipse tentou dar um soco no Superman, ele desviou em câmera lenta, muito parecido com o soco que o Lobo da Steppe tentou dar no Superman do Henry Cavill lá nos filmes do universo lá do DCU. E aí a gente viu então o Superman, né, dando um empurrãozinho no Apocalipse e o Apocalipse sendo oficialmente destruído. E sendo muito sincero, eu senti muita dó desse personagem, cara. Eu acho que da série inteira, o personagem que provavelmente mais sofreu foi o Apocalipse, porque ele não queria ser vilão, ele não queria ser do mal, ele tentou fazer o bem, só que infelizmente ele virou esse monstro. Depois disso nós temos o Lex Luthor contra o Jonathan e o Jordan, onde o Jonathan quase morre no processo, o Jordan também não consegue segurar ele, e a Lois finalmente vai lá e desafia o Lex Luthor a matar ela de uma vez por todas. E a Lois pretendia tentar destruir o Lex com um protótipo de equipamento que o Aço criou, e ele comenta pra Lana que é um protótipo para destruir qualquer tipo de metal criado com kryptonita. Só que, cara, na realidade esse protótipo não serviu pra nada, porque a Lois Lane colocou no Lex Luthor isso, explodiu e simplesmente não mudou nada, não aconteceu absolutamente nada. Na verdade o Superman chegou bem na hora, levando o Lex Luthor lá pro céu, começou a espancar ele e o Lex conseguiu cravar uma estaca de kryptonita verde no peito do Superman. E aí eu vou dizer pra vocês que eu achei que o episódio podia ter mostrado um pouco mais de perigo na hora, podia ter mostrado um pouco mais de seriedade e de drama nessa parte, porque a gente sabe que de todos os Supermans live action, o único que realmente mostrou uma invulnerabilidade quase, uma resistência muito grande à kryptonita foi o Tyler Hoechlin. Tudo bem que a gente tem a cena do Brandon Routh levantando um continente de kryptonita também lá em Superman no Retorno, que é um dos maiores feitos do Superman live action, só que a gente viu que aquele Superman ainda assim ficou fraco. O do Tyler Hoechlin nem fica fraco, ele nem sente a fraqueza da kryptonita perto dele. Na verdade a kryptonita ela só perfura ele mesmo, a gente viu que ele não fica mais fraco, só é um pouco difícil de arrancar. Não é o tipo de adaptação que eu gosto, eu realmente prefiro quando a kryptonita enfraquece ele, porque é a única coisa que enfraquece o Superman. E com o Tyler Hoechlin isso aí não acontece, né? Ele não fica mais fraco perto dela. E eu achei que faltou um pouco desse drama, dessa seriedade de perigo nessa hora, porque afinal de contas era a vida dele que estava em jogo. Mas não, ele conseguiu tirar a adaga de kryptonita, ele conseguiu destruir a kryptonita, e na hora que foi a cena dele contra o Lex Luthor, ele deu um soco tão lindo que, cara, isso pra mim foi cinema, não tenho o que falar. Ele conseguiu destruir totalmente a armadura do Aço e ainda salvou a vida do Lex Luthor. E nesse momento tudo estava sendo gravado, né? Então eles tinham provas o suficiente
pra conseguir prender o Lex Luthor, porque a Amanda, né, que era a capanga dele, ajudou a Lois Lane a gravar tudo, a transmitir tudo pro mundo, e assim o Lex Luthor conseguiu ser preso no final das contas. Eu confesso que esse foi uma parte do episódio que eu não gostei muito, que a luta foi muito rápida, e da metade pro final do episódio foi desenvolvido saltos temporais resolvendo outras questões. Como, por exemplo, depois da prisão do Lex Luthor, foi dado um salto de 1 ano e nós vimos finalmente o casamento da Lana Lang com o John Harry Irons. Foi uma coisa que eu achei legal, bacana, né, deles mostrarem esse casal ficando juntos, mas eu acho que é um tempo de tela que podia ter sido aproveitado para outras coisas. A gente também viu finalmente o Superman falando do legado dele, né, do legado que ele quer deixar para trás. E a gente viu que ele criou finalmente os trajes para o Jonathan e o Jordan. E esse episódio tira uma dúvida que muita gente tem do porquê que o traje do Superman não se danifica com o impacto de bala nem com outras coisas, porque os trajes do Jonathan, do Jordan e do Clark são criados com tecnologia kryptoniana. Aquela primeira versão de traje dele foi feita pela mãe dele, mas depois, aprimorado em batalha, ele precisou criar um traje com tecnologia kryptoniana justamente para o traje não ficar rasgando e não ficar se danificando. E a gente viu uma cena muito linda, que eu acho que é uma das cenas mais bonitas do Superman live action, do Jonathan, do Clark, do John Harry Irons e da filha dele voando juntos no céu. O que eu mais gostei nesse momento foi o azul bonito que tava na roupa do Superman. Pra mim essa daí foi, acho que a melhor cena desse episódio disparadamente. Depois disso é mostrado um salto temporal para o Jonathan e o Jordan já mais velhos, e uma curiosidade é que um desses atores que interpretou o Jonathan ou o Jordan é o verdadeiro marido da Elizabeth, a atriz da Lois Lane na série. Bem legal essa participação especial também. Falando em participação especial, uma coisa que o Clark queria fazer era adotar um cachorro. Ele adotou um cachorro muito parecido com os cachorros que a gente já viu antes, que na verdade esse cachorro seria uma adaptação do Shelby, que é o cachorro que o Clark tem, o Superman tem, a mãe do Superman também tem por muito tempo, porém ele usa o nome do Krypto, só que ele não é o Krypto, porque o Krypto é um cachorro que veio de Krypton, ou também um cachorro criado na Terra, mas que tem os poderes do Superman, tá? Então o Krypto, ele é um cachorro que tem os poderes do Superman. O Shelby é o cachorro do Clark Kent. São dois cachorros diferentes, mas os dois existem simultaneamente na história. Com o tempo a gente viu o Clark e a Lois envelhecendo, ficando velhos, até o infeliz momento em que o câncer da Lois volta e ela infelizmente vai dessa para outra, deixando o Clark sozinho com os filhos. E cara, aí nós chegamos na parte infeliz do episódio pra mim, que foi o fato de que o coração do Clark começou a falhar com o tempo, né? E ele sofreu um infarte no mesmo lugar em que o pai dele sofreu e morreu também lá na primeira temporada. Só que ele não morreu nessa cena. Depois mostra ele lá com os filhos dele e tudo mais velhos, e aí sim ele finalmente morre. E foi uma sensação muito nova de acordo com ele. E nessa cena que ele morre, mostra ele se desapegando, se desprendendo e resolvendo as pendências desta vida para ele partir para a próxima. Com o coração do Sam Lane, de 2023/24 para lá pro futuro, ele conseguiu viver 35 anos. Então aquele coração velho do Sam Lane deu mais 35 anos para ele de vida. E a gente viu que nos últimos anos dele como Superman, ele abriu uma fundação junto da Lois para ajudar a salvar o mundo, pediu até a ajuda do Bruno Mannheimer, né, que a gente viu lá na cadeia também, eles conversando, e o Clark ajudou muitas coisas pelo mundo, a resolver vários problemas, várias questões globais. Só que obviamente quando os filhos dele se tornaram adultos e o Clark já estava mais velho, ele pelo visto deixou sim de ser o Superman. Até porque aquela coisa que o Aço tinha dito pra ele nos episódios anteriores, de que algum dia ele iria acordar e estaria mais fraco e viraria humano, foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que aquela parte em que ele morre de infarto e tudo mais, ele já era humano, ele não era mais o Superman, ele já tinha virado humano e já tinha perdido os poderes dele. E cara, isso eu confesso que é uma decisão criativa que eu respeito, entendo, compreendo, mas eu não gostei. Eu falei pra vocês desde o início que transformar o Superman, o melhor Superman que nós tivemos em anos, em humano, não me agradava nem um pouco. Eu entendo que a série quer abordar o lado mais humano dele, eu sou totalmente a favor, eu defendo muito isso. Na minha opinião, o Superman Lois é uma das melhores coisas do Superman desde 2006 pra cá, só que infelizmente essa decisão de tornar o Superman humano, eu achei que foi um tiro na culatra, sinceramente.
sinceramente. Mas obviamente que isso daí não estragou o episódio na minha opinião, é como eu falei pra vocês, uma decisão criativa que não me agradou muito. E a gente viu que esse episódio optou por mostrar ele envelhecendo e morrendo, justamente pra não ter esperanças de que a aventura iria continuar algum dia. A gente chegou logo na era da velhice dele e vimos ele morrer. E eu vou dizer pra vocês que ele morrer como humano não me agrada muito, mas eles trazerem o câncer da Lois de volta, cara, mas é uma coisa que eu fiquei tipo, poxa, precisava disso, sabe? Eu acho que podia ter mostrado eles só velhinhos juntos e morrendo de uma forma mais tranquila. Não precisava ter feito o câncer matar a Lois. E novamente, voltando na parte que o Clark morreu, a gente viu ele se despedindo de tudo, da memória dos amigos na mente dele, abraçando os filhos, perdoando o Lex Luthor também, né? Perdoar pra poder seguir em frente com a vida, e ele se reencontrando com a Lois Lane no final de tudo. E aquele grande símbolo dourado, né? Fazendo referência às HQs do Superman, foi simplesmente incrível, né? Como se fosse os portões do céu recebendo ele. E cara, praticamente isso encerra definitivamente todas as séries de super-heróis do Arrowverse. Tudo bem que essa série não é do Arrowverse, porque esta série, ela não só não é da Terra Prime, como ela não teve contato nenhum com ninguém do Arrowverse. Então não tem como dizer que essa série faz parte do Arrowverse, porque nunca teve um crossover, nunca teve nada. Então não faz parte. É um universo separado e o próprio diretor showrunner já tinha confirmado isso. Mas ainda assim é muito poético, onde tudo começou com Smallville lá no início dos anos 2000 e mais de 20 anos depois isso acaba com o Superman envelhecendo e morrendo, indo para a próxima vida. Eu achei muito poético, achei muito bonito, mas de fato foi um excelente final de temporada para a proposta da série. E falando em proposta da série, eu vi muitas pessoas vindo tacar pau na CW esses dias por conta do final do Superman Lois. Muita gente aí que nem assiste mais, que parou de assistir há muitos anos, vindo falar ainda bem que acabou, ainda bem que parou porque essas séries eram ruins, porque o orçamento é ridículo e não sei o que. E sinceramente, eu lamento que existam pessoas como vocês na internet que pegam um momento que é pra ser lindo pra muitos fãs, pra mim e pra outras pessoas, e simplesmente decidem vir tacar e despejar um ódio e um hate gratuito de forma totalmente desnecessária, remetendo a opinião de vocês como um fato absoluto, sendo que não passa da opinião amargurada de vocês. Tudo bem vocês não gostarem das séries, elas não foram feitas para todos os públicos. Se você é aquela pessoa que não acompanha as séries de super-heróis, que não lê quadrinhos, que não vê animações, e que só quer pegar pra assistir pra descansar depois de um dia corrido, você de fato não vai gostar. E tá tudo bem. Agora você vem dizer que bom que acabou porque era tudo ruim, por favor, né? Vamos parar de falar bosta na internet, que o limite já deu por aqui, né? E de fato, Tyler Hoechlin, ele é atualmente o melhor Superman, ele se provou ser o melhor Superman dos últimos anos. Nós tivemos outros atores que fizeram o Superman ao longo dos anos, como o ator da série Clark Lois, como o Brandon Routh também, o Superman no Retorno e o Superman do Reino da Manhã, na Crise, como o Henry Cavill também, como o Tyler Hoechlin também em Supergirl, que é uma outra versão. E cara, eu acho que todos eles tinham sim potencial de serem excelentes. É uma pena que nem todos eles tiveram a oportunidade de melhorar, de mostrar, né, que eles podiam ser o famoso Superman dos quadrinhos que a gente queria tanto ver. O Tyler teve essa oportunidade, teve um bom roteiro, teve uma boa direção e eu fiquei muito contente com o resultado final que eles conseguiram colocar em cima dele. E bom, tudo que nós podemos fazer agora é agradecer por tudo que o Arrowverse, por tudo que as séries da DCW nos proporcionaram. É um encerramento, é uma conclusão de anos e anos de séries e torcer para que ano que vem o Superman do David Corenswet consiga honrar o legado do Superman, mas nós teremos que esperar os próximos capítulos para ver onde nós vamos com este Superman. Então eu não sei vocês, mas eu só tenho a agradecer a Superman e Lois, agradecer The Flash, agradecer a CW, agradecer por tudo que foi bom, porque agora as séries de super-heróis chegaram ao fim. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe sua opinião nos comentários também, pra saber se você gostou desse final de temporada, se você não gostou, o que podia melhorar, ou o que foi excelente, tá bom? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.